Glória a Deus, porque estamos 8 horas da manhã com o chimarrão do lado. Vamos cuidar da voz, que esses 2 dias, meu Deus, viu? Esses 2 dias, nós estamos no nosso devocional diário e compartilhando a palavra de Deus nessa carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo faz com muita dedicação, com muito detalhe, né? Com muito zelo. E aqui estamos nós compartilhando, te ajudando a você estabelecer o seu devocional diário. E aí você aprendeu, você que não sabe, né? Você que já tinha aprendido, mas desaprendeu, né? Acontece nas melhores famílias, dizia minha mãe. Acontece nas melhores famílias. Nós sabemos que não tem restrição, pode ser obreiro, diácono, evangelista, missionário, pastor, bispo, bispo dos bispos. A gente às vezes falha, às vezes a gente administra ou se vê cheio de atividades, de eventos, de responsabilidades, de compromissos, e a gente vai descuidando, sim, o nosso devocional diário, principalmente a qualidade dele, né? Esse tempo a sós, literalmente, no qual a gente não pega celular, a gente não fica assistindo, conversando, respondendo mensagens enquanto tenta falar com Deus, né? Então, o que a gente faz com a nossa família, a gente reproduz no nosso relacionamento com Deus. E a ideia é que você e eu possamos nos permitir mergulhar na presença de Deus, nos permitir ir mais profundo, nos permitir ver realmente a glória de Deus. E vamos iniciar então orando com uma oração ah, sincera, uma oração de entrega, com uma oração conectada. Vamos falar com o Pai. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer, Senhor amado, te agradecer por este novo dia na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, porque temos um teto, Senhor, porque temos um aparelho para nos conectar nessa transmissão. Obrigado pelo pão de cada dia, papai. Obrigado pelo pão para o corpo e pelo pão para o espírito. Obrigado pelo pão para a nossa alma. Obrigado, Deus, porque o Senhor teve tanto cuidado, Senhor, não somente em fazer aquilo que a gente não poderia jamais fazer, se sacrificar por nós, mas também o Senhor deixou registrado, papai, na tua palavra, para que nós pudéssemos ter acesso hoje. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que ela já fez na nossa vida, pelo que está fazendo e por aquilo que ainda fará. Louvado seja o teu nome. Em nome poderoso de Jesus, nós te entregamos essa transmissão, esse devocional. Nós te entregamos, meu Senhor, os nossos lábios para que o Senhor os conduza. Papai amado, as nossas mentes sejam cativas a teu Espírito, o nosso coração também. Que nós possamos nos curvar diante de ti, nos rendendo por inteiro, nos entregando verdadeiramente, Senhor, em tuas mãos. E que o Senhor tome o controle da nossa vida. Que o Senhor assuma o seu lugar, meu Pai. Assuma o teu lugar na nossa vida, Pai, na vida de cada um dos que estamos, meu Senhor, participando dessa live. Que nós possamos te engrandecer. Que nós possamos crescer, meu Pai. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Essa é a nossa oração nesta manhã, meu Pai. Que o Senhor se revele nas nossas vidas, nos mostre o que fazer. O Senhor possa nos direcionar no passo a passo. Que a nossa comunhão, o nosso relacionamento seja cada vez mais estreito, mais íntimo, mais claro, meu Senhor, mais sincero, mais real. Em o nome de Jesus, meu Pai.
Deus amado, em um nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos, sabendo que estás a nos ouvir e que irás responder às nossas orações. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Bom dia, casinha Shalom. Shalom, hoje estamos no nosso devocional número 5. Amém? Estamos exatamente no capítulo número 5 da primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo, apóstolo Paulo. E enquanto eu tomo meu chimarrão, ontem eu tomei chá de limão o dia inteiro, gente. Aí teve uma hora que não deu mais sujar e eu falei pro meu filho, meu filho, vá comprar remédio. Aí trouxe, disse que ele chegou na farmácia e teve, o cara começou a colocar, né, um atrás do outro, R$ 200 de todos os remédios que tinha, que tinha na farmácia. Eu falei, não, me dê um só, por favor. Aí ele deu um forte, parece que era mata-cavalo, sabe aquele comprimido enorme? Falei, quer saber, eu vou tomar o remédio e vou me entregar nas mãos do Senhor. Glória a Deus porque estamos de pé. Glória a Deus porque podemos retornar o nosso devocional ao vivo. Glória a Deus pelas lutas e glória a Deus pelas vitórias. Amém? Vamos então à leitura. Como eu disse, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Hoje o capítulo é um pouquinho mais longo, tá? Mais comprido, são 24 versículos, mas é tremenda, poderosíssima esta palavra. Então fique bem ligado, vamos desminuçar ela, vamos extrair o que nós precisamos para o nosso conhecimento, amém? Não repreenda seu idoso com aspereza. Olha como começa. E o título dessa mensagem é Recomendações aos Pastores. Você lembra que ele começou falando sobre o cuidado com os falsos profetas primeiro, falando sobre a lei e a eficácia da graça de Deus, foi passando pela adoração e a intercessão, no capítulo 2. No capítulo 3, falou ao respeito das recomendações aos líderes. E no capítulo 4, as recomendações aos discípulos. Amém? As ovelhas, aos obreiros. Hoje, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, o seu filho amado, verdadeiro filho na fé, como ele o descreve, fazendo uma série de recomendações aos pastores. Amém? Então, vamos lá. Eu peguei essa palavra todo dia para mim. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com você, tá bom? E tem aí, né, Cassinha, algumas pessoas que já vão ter que assumir o chamado, né? Então, diz assim, não repreenda seu idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como a jovens, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as jovens como as irmãs, com toda a pureza. Tratai com toda atenção as viúvas que, de fato, são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam, primeiramente, a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Eita glória mesmo, viu? Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha
sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu na tribulação, ou, sim, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e, por violar o primeiro compromisso da fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas. Vigia com isso, tá, crente? Em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras. Eita Deus, meu Deus do céu. E indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Alguns, de fato, já se desviaram seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Versículo 19 diz: não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções, sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Não imponhas as mãos principalmente sobre alguém, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Paz do Senhor, Ângela. Paz do Senhor, Vive. Deus abençoe. Estamos no capítulo número 5 de 1 de Timóteo. E hoje eu quero que vocês fiquem ligados, porque Deus me deu um desafio e nós vamos estar entrando nele, tá? Vamos terminar a leitura e eu já vou falar. Amém? Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Versículo 21. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e de todos e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas estas instruções sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Os pecados, versículo 23. Por causa do teu estômago, olha que interessante que o Paulo exorta o Timóteo. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. 24. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados.
Os de outros são descobertos depois. 25 e último versículo. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Esse é o capítulo 5 de 1 de Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, 25 capítulos, muito profunda. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, minha... Ah, muito bem, cumprimentando aí assim, mas muito bem, muito bem. Vamos passar já o desglossamento dessa passagem e já eu vou falar para vocês o que Deus me mostrou. E eu quero que você fique bem ligada, porque eu estou convicta que Ele quer fazer maravilhas na tua vida antes ainda do final do ano, viu? Deus não é um Deus que nos chama a nos acomodarmos, tá bom? Ele quer que a gente conheça Ele e nesse conhecê-lo nós possamos viver o sobrenatural, amém? Então, que nós possamos viver de glória em glória, de vitória em vitória, como Ele nos promete. E não de miséria em miséria, de frustração em frustração, de derrota em derrota. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor já liberou na palavra para cada um daqueles que creem nele. E os que creem, o seguem. Os que seguem, guardam os seus mandamentos, procuram imitá-lo. E os que o imitam, os que pegam a forma, o formato de Cristo na sua vida, são os que se tornam mais que vencedores em Cristo Jesus. Não se conforme com menos disso. É claro que nós, no mundo, passaríamos aflições, entramos em lutas, mas Ele nos garante a vitória. Amém? Ele nos garante nos sairmos de cada batalha vitoriosos. Então, é isso que é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para determinar isso, eu tenho duas coisas. Amar a Deus, que é guardar os seus mandamentos, é colocar em prática a palavra, e assumir o meu chamado, né? Eu já tinha falado sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. São essas duas coisas que têm que ser ativadas na tua vida. Não se conforme com menos do que isso, amém? Então, vamos viver o sobrenatural e esse vai ser o nosso natural, amém? O sobrenatural. A primeira parte, a primeira pergunta que nós fazemos em cada passagem é: há algum pecado que eu identifique que eu preciso abandonar? Há algum pecado? Se você leu junto comigo, percebeu que já logo no primeiros versículos, nos primeiros, praticamente do versículo 1 ao 8, é uma série de exortações e fala ao respeito dos pecados, amém? Falta de honra, especificamente aos idosos, tá bom? Lembrando que a honra é o primeiro mandamento porque é a obediência aos pais, né? Aqui está falando dos idosos, que são os pais dos pais, né? Ou o idoso pode ser minha mãe também. Então, é o primeiro mandamento com promessa, né? Nós não podemos abrir mão de nenhuma promessa. Promessa de quê? De vida longa, de vida boa e longa, tá? Uma vida longânima. Então, tome posse disso. Então, fala também da soberba novamente, amém? A soberba agora no meio da liderança e do perigo dela, porque ela realmente precede a queda. Nós precisamos ficar muito atentos com respeito ao orgulho, não alimentá-lo, apresentá-lo todo dia diante do altar do Senhor para que ele possa ser esmagado constantemente, ok? E a gente percebê-lo, porque tem manifestações do orgulho que a gente nem sabe que é o orgulho. Uma delas, por exemplo, é a manipulação, tipo, ai, não vou nem dar exemplos para não me estender. Outra delas é a vitimização, tá bom? Então, vamos trabalhar isso aí. A omissão é outro dos pecados que se apresenta aqui. A omissão com a prática da palavra, tá? A necessidade que nós temos de
além de conhecer a palavra, além de ler, de ter contato, de estudar a palavra, a gente é para trazê-la na nossa vida, para fazê-la prática, né? Para fazê-la viva em nós. Então, não é para fazer, ficar na teoria, e eu já sei que a palavra disse isso aí. Não, é para você viver, é para você colocar em prática. Moldar o seu comportamento, os seus pensamentos conforme a palavra de Deus, tá? A ordem na casa de Deus e a ordem na tua casa, ou seja, na nossa casa e na casa de Deus. Volta a falar. Paulo faz uma sorte de repetição. Em cada capítulo ele reafirma. E você sabia que é um exercício da neurociência também, isso aí? Olha só, o que a Bíblia já nos ensinava há milênios, hoje a neurociência está explicando. A repetição é uma sorte de ajuda para você transformar o que está aqui guardado, o que está errado, e você começar a substituí-lo pelo que é bom, pelo que vai edificar, pelo que vai te levar para frente, por aquilo que você quer arrancar porque é nocivo e te leva a você viver um ciclo vicioso e você não consegue sair por mais que você queira, porque está aqui e quem comanda o corpo é a mente, então você precisa mudar a mente. Então, eu vejo Paulo repetindo coisas em cada capítulo, coisas que são muito relevantes para que haja uma mudança na mente, certo? Então, do versículo 1 ao 8, estão todas essas questões que Paulo adverte a Timóteo e se instrui para que ele possa estar executando, melhorando na obra e tendo um direcionamento cada vez mais específico, né? A gente vê nessa carta que ele vai passando de um assunto ao outro e ele não deixa nada sem instruir a Timóteo, né? Então, no segundo ponto é a promessa. Que promessas encontro nesse trecho da palavra para que eu possa extrair e trazer para a minha vida? Não está explícita assim, verbalmente falando, promessa de, né? Como a gente viu no outro capítulo. Mas fala ao respeito. No versículo 17, dá honra aos pais, como eu falei no primeiro versículo, que a gente precisa abandonar toda forma de desonra, né? E aí no versículo 17 reafirma a honra aos pais, que esse primeiro mandamento com promessa, e no versículo 1 reafirma a questão da honra àqueles que se dedicam ao serviço. Não, peraí, não é no versículo 1. Eu devo ter anotado errado aqui, deixa eu ver, porque mais embaixo. Está no versículo 17 e 18. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos, tá? São dignos de dobrados honorários. A honra na questão dos honorários, não deixar de honrar. E dali que a gente também extrai essa questão e esse aprendizado para nós quando a gente convida um pregador e a gente faz questão de separar uma oferta, sabendo que essa pessoa traz honra por ter investido o seu tempo nas coisas do reino, principalmente na questão da pregação e do ensino da palavra, amém? Então, isso aqui você tem um fundamento bíblico daquilo que a gente prega na prática, né? Dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura, não amordaceis a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Então, aí tem essas promessas de honra. Hoje fala muito sobre a questão da honra, esse capítulo. E deixa eu ver. O próximo ponto, deixa eu ver se tem alguma coisa pendente aqui. Fala do bom serviço, fala dos presbíteros, principalmente os que se dedicam ao ensino, e fala dessa honra através dos honorários dobrados. Pronto. Ponto número 3. Qual é o exemplo que nós temos a seguir? Hoje eu fiquei assim, me deliciando com este capítulo, porque até agora nós, nos primeiros 4 capítulos, observamos o exemplo sempre constante e repetido
do próprio Paulo, né? Do próprio Paulo, que é quem está instruindo o seu discípulo, quem é o mestre do Timóteo. Mas aqui, nesse capítulo, ele mesmo faz menção de três exemplos, né? O primeiro é o exemplo das viúvas, tá? Do versículo 9 e 10, as viúvas que são dignas de serem assistidas pela igreja, quando fala, descreve elas como e começa falando sendo esposa de um só marido, né? Cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, né? Então, dá prioridade àquelas que realmente estão praticando a fé, que realmente têm se esforçado por honrar o Senhor e por ser exemplo para as mulheres mais novas, né? Fala com aquela que cumpriu essas obrigações, né? De mãe, de criar seus filhos, de exercer a hospitalidade, de lavar humildemente os pés dos santos, que na época, né, hoje você não vai perguntar isso não vai observar isso nas viúvas, provavelmente, porque era uma prática da época. E ali que a gente precisa se contextualizar, né, cada vez que lê a palavra, entender que tem coisas que são próprias da época, próprias daquela cidade, daquele local, daquela cultura. E nessa questão era própria da época, porque eles andavam com sandálias, eles viajavam também de um lugar ao outro, andando muitas vezes, né? Quando não eram muito distantes, né? Porém, mas andavam muito. Então, quando eles chegavam nas casas, uma das principais questões de hospitalidade era receber, fazê-los sentar para lavar os pés, né, dos visitantes. E isso quem fazia principalmente eram as viúvas, tá? As mulheres, na verdade, as servas, se não tivesse servas, serão as viúvas, e, e por aí vai, né? Então, é uma prática que você não vai ver hoje, mas é da época. José, Deus te abençoe. Estamos no capítulo 5 de 1 de Timóteo, fazendo o nosso devocional, tá bom? E a gente está revisando agora quais são os exemplos a seguir que a gente tem, né? Exemplos que Paulo nos deixa nessa carta. O primeiro exemplo que eu estava falando é o das viúvas, no versículo 9 e 10. O segundo exemplo é o do próprio Timóteo. Eu extraí nessa orientação que Paulo dá algo maravilhoso. Paulo fala a Timóteo, eu coloquei aqui, exemplo de Timóteo que, sendo jovem e doente, ele não tem desculpa para fazer a obra com dedicação. Olha que interessante, versículo 23. Paulo fala assim para ele: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, tá? Quer dizer que a saúde do Timóteo era, tá? Era fraquinha e ele vivia com constantes problemas de saúde, tá? E então, por isso é que Paulo, veja aqui no capítulo anterior, ele exorta muito e repete essa exortação com respeito a que os servos do Senhor não podem ser dados ao vivo, ao vinho, né? Buenos días, José, que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Estamos estudiando el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Acá me cambian el acento, es Timoteo. Y estamos hablando de las recomendaciones a los pastores que el apóstol Pablo les da. Amén. Después te voy a pasar las preguntas que deberías hacer en el devocional para poder ir creciendo en el estudio de la palabra. Amén. En ese tiempo a solas con el Señor. En el canal de YouTube yo lo hago en castellano y en portugués, así que después te voy a pasar el link para que lo puedas acompañar desde ahí, ¿ok? Ok, voltando. Soldado lá da Vale Argentina. Eita, glória. Então, o segundo exemplo é do Timóteo, que ele sendo jovem e doente, porque ele fala que ele fala uma palavra que me chamou a atenção, que foi por causa das tuas frequentes enfermidades. Portanto, era um jovem
jovem, temente ao Senhor, dedicado, esforçado, cheio de fé, porque ele não parou, não arrumou desculpa, apesar de todas as doenças que ele tinha, das frequentes enfermidades, como declara Paulo, tá? É Paulo quem acompanhou ele de perto até ele ir embora e deixá-lo na liderança, né? Então, de todo o grupo, Paulo entendeu que Timóteo era a pessoa que devia assumir a liderança, ainda sendo jovem e ainda sendo doente. Olha que maravilha, cara. Isso é uma lapada para nós hoje, porque a gente fica resfriado, a gente fica um pouquinho ruim e já não quer nem ir na igreja, né? E aí, por qualquer coisa, a gente arruma desculpa para não assumir a liderança, para não assumir a missão, para não assumir o que Deus está falando para fazer, né? Então, vamos sacudir o pó, vamos nos levantar para obedecer, para assumir o nosso chamado, para obedecer à voz do Altíssimo, porque grande é a seara e poucos os trabalhadores. Nós precisamos ser parte desse grupo dos poucos, amém? Eu te exorto, te animo a você assumir o teu lugar. Então, outro exemplo é do próprio Paulo também, que ainda na distância ele fica instruindo e detalhadamente, com muito zelo, ao seu discípulo Timóteo, para ele não se perder e para ele conduzir a igreja com sabedoria, tá? Então, vamos ao ponto 4, que é as advertências. Já no primeiro versículo, eu vejo aquela advertência com respeito ao tratamento aos idosos, tá bom? Então, eu reafirmo esse ensino, diz cuidado, abre teu olho, faz assim, cuidado, tá? Cuidado com os idosos. Nós precisamos ter especial cuidado com o tratamento aos idosos, zelando pelo amor, especialmente no tratamento, tá bom? Versículos 1, 2 e 3 falam sobre esses cuidados de forma detalhada. E o cuidado na seleção da assistência. A partir do versículo 4, versículos 4, 5 e 6, fala ao respeito desse cuidado na seleção, tá bom? Nas prioridades, né? De eu selecionar na obra de Deus a assistência aos necessitados, tá bom? E de a gente fazer isso com zelo, ao ponto de a gente saber a quem estamos ajudando e por quê, tá bom? Tendo até relatórios, veja ali como ele fala. Me chamou a atenção essa questão de ordena esses procedimentos para que elas sejam repreensíveis, portanto, deve ser inscrita, olha que legal isso aqui, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos, aí começa a falar, né? Então, existia uma relação, isso fala de uma ordem, né? Da obra de Deus sendo levada de forma ordenada, a obra de Deus de forma... A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, fala expressamente que tudo que a gente fizer, a gente faça com ordem e decência. Então, essas são as primeiras advertências, e depois fala das prioridades, né? Aos mais necessitados que não têm outra opção. Ele chega a falar a respeito de, por exemplo, fazer nessa relação das viúvas da igreja, começar a discriminar aquelas que têm família, aquelas que têm alguma opção, de repente, o Bolsa Família, né? Aquelas ajudas do governo, a gente vamos trazer para a atualidade, né? Aquelas que têm algum parente, algum amigo que assiste, né? Que mora com alguém, que não mora sozinha, e discriminando, ter isso bem anotadinho para a gente fazer uma escala de prioridades. Vamos começar assistindo aquelas que não tem ninguém, que não tem nada, que ainda mora de aluguel, tá certo? Então, ele fala a respeito de um cuidado nessa seleção. Hola, Jorgito, buenos días, mi amor. Estamos
en nuestro devocional diario, capítulo 5 de la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, y en el canal de YouTube yo lo estoy publicando en castellano también, así que después te voy a pasar el link. Um beso enorme e buenos dias. Amém. Então, a outra advertência está no versículo 7, do 7 ao 10, tá? Que fala dessa escala de prioridades para a gente ter, de forma ordenada, essa assistência na igreja. Advertência sobre as viúvas jovens, versículos 11, 12 e 13. As viúvas que realmente ainda estão com as paixões na pele, que ainda se deixam levar pelas vontades da carne, para ter esse cuidado de orientá-las a elas casar de novo, a elas estar fazendo filhos, para elas estar formando a sua família, porque elas estavam caindo em pecado, certo? Então, cada um de nós precisa fazer uma autoavaliação e saber quais são as nossas limitações. Cara, se eu sou fraco na carne, eu já percebi isso, caí outra vez, eu vou ficar nessa sofrência a vida toda, sabendo, conhecendo a palavra, sabendo que eu sou filho de Deus, mas abrindo mão das promessas porque a minha carne é fraca? Não, cara, caça logo, resolva a tua vida. Eita, Igor acabou de chegar. Eita, glória a Deus, tá? É certinha para você, viu? Jovens, é que está falando isso, as viúvas jovens, né? Os jovens precisam resolver sua vida, saber se vai dar para continuar solteiro ou se precisa casar, cara, para não ficar testando a sua carne. Você já sabe que não dá, resolva logo, né? É isso que Paulo está falando. Discrimina ali, não deixe as viúvas jovens ali nessa vida. E elas podem ter uma nova vida, um novo marido, um novo lar. Anima elas a viver, né? E a viver de forma ordenada, porque aqui está falando que algumas estavam abrindo mão da promessa, o quê? Da santidade, né? Estavam abrindo mão da santidade e algumas já tinham se perdido para o Satanás. Olha como ele diz, versículo 15. Algumas, de fato, já se desviaram, seguindo a Satanás, né? Então, nós precisamos acordar para a vida, amém? Depois está dizendo, acho que a última advertência é com respeito ao próprio Timóteo, no versículo 21, certo? Que diz, eu te exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas as instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Nós precisamos colocar o Senhor e a palavra dele por cima de tudo na nossa vida. Nós não podemos abrir mão de uma coisa e da outra, negociar com este mundo. Não dá para a gente se conformar com as coisas desse mundo. Principalmente nestes tempos que nós estamos vivendo o princípio das dores, são os últimos tempos, nós estamos vendo todos os sinais acontecendo, né, Wissa? Deus abençoe, bom dia, meu amor. Né? Acontecendo demais e realmente a situação, a tendência é piorar. Então, se conformar com esse mundo implica a gente entregar a nossa vida na mão do inferno, a gente abrir mão da salvação. Então, abre o teu olho, acorda para a vida, abraça as promessas de Deus para a tua vida, a promessa de vida eterna por cima de tudo, a promessa da salvação, a promessa de se tornar mais do que vencedor no nome dele e de você reinar com ele. Gente, nós não temos por que abrir mão de sequer uma só promessa que Deus nos deu. Nós temos promessas de ter uma vida boa e abundante aqui na terra, enquanto estivermos aqui. Então, não temos por que abrir mão, não temos por que, não nos conformemos. Vamos pedir ao Senhor para Ele abrir o nosso entendimento, para Ele nos levar para o próximo nível, para a gente compreender, no detalhe, quando é que a gente abre mão e quando não. Quando é que a gente está cedendo para se conformar com o mundo e não. Para Ele nos dar essa sabedoria, essa sensibilidade de perceber essa linha, que às vezes é uma linha muito fininha, certo?
aquelas mentirinhas piadosas, aquelas, sabe? A gente sabe que está fazendo errado, mas não tem nada não. Não vamos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos ter princípios, os princípios da palavra na nossa vida para a gente ter uma linha de conduta. Amém? Então, vamos ao ponto 5, sendo já as 8h40 da manhã. Ponto 5 fala ao respeito do ensino acerca de Deus. E eu achei maravilhoso nos versículos 24 e 25. Ensino acerca de Deus. E fala sobre a soberania e justiça de Deus e a confiança que devemos ter nele, ok? 24 e 25, diz assim, ó. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Certo? Deus não nos deixa enganado. Ele guarda a nossa vida, ele nos conduz. E a palavra diz que, de fato, ele é a verdade, então ele traz à tona tudo. Ele não deixa nada no oculto e escondido pelo nosso bem, certo? Tem um trecho que fala que, nos últimos tempos, uma das coisas que poderia acontecer é que, inclusive, os justos poderiam ser enganados. E fala justamente desse ceder, desse se corromper, mesmo a gente estando na presença de Deus, né, indo para a igreja, congregando, fazendo parte da obra, sendo um dizimista fiel, a gente acaba se corrompendo em alguma outra área, vai abrindo brecha para o inferno. Então, a nossa visão vai sendo cegada, o nosso entendimento vai sendo cegado, e nós corremos o risco de sermos enganados, certo? Então, não nos conformemos com o mínimo, o básico, o fundamental da gente encontrar o centro da vontade de Deus, que é fazer o que Deus manda, quando Ele manda, no lugar que Ele manda e com as pessoas que Ele manda, certo? O centro da vontade é fazer a vontade de Deus em todo o seu contexto. Porque eu posso estar fazendo a obra de Deus aqui no Brasil, mas Ele me mandou voltar para a Argentina. E eu não quis obedecer porque eu preferi ficar aqui. Eu não estou no centro da vontade. Eu estou fazendo a vontade de Deus, que estou fazendo a obra dele. Mas eu não estou no centro da vontade. Eu não quero abrir mão do centro da vontade de Deus. Não abra mão. Faça questão de saber. Deus tem prazer em se revelar a nós. Deus tem prazer em nos mostrar o que é bom, perfeito e agradável para nós. Amém? Às vezes, a gente não quer fazer a vontade porque acha, os nossos agismos nos destroem. Deus sabe perfeitamente o que nós precisamos exatamente nesse tempo, ok? Então, Ele vai nos prover. Creia, confie no Senhor. E no ponto número 6, ensino ao respeito da orientação e aconselhamento às ovelhas. Versículo 14, 15 e 16. Ensino com respeito ao trato com os que amam a obra, versículos 18 e 17, e o ensino com respeito ao proceder diante das acusações. Achei muito interessante quando ele exorta Timóteo a não se deixar levar tão rapidamente, mesmo que sejam pessoas de confiança, tá? Eu já vi pastores sendo injustos, porque alguém que era da confiança deles acusou uma ovelha, e ele foi lá em cima da ovelha, quase matando essa ovelha, e a ovelha era inocente, tá? Essa pessoa de confiança tinha mal interpretado uma situação e foi logo já acusando, né? Então, como o pastor confiava nessa pessoa, se deixou levar antes dele averiguar, escutar, né? E foi lá logo se precipitando, fazendo um caos, abrindo uma ferida desnecessária. Deus vai cobrar de nós, pastores, o cuidado com as ovelhas, tá? Então, tenha zelo extremo. Amém. Fechando, então, com respeito aos crentes carnais, o versículo 20 fala fortemente
e como nós devemos nos cuidar. Ensino com respeito ao cuidado da nossa saúde também, quando fala com Timóteo a respeito das suas doenças, né? Ensino com respeito à obediência e a herança, peraí, a liderança, versículo 21, a liderança sadia, né? A necessidade que nós temos, precisamos de ter uma liderança sadia. Depois, o último ensino é com respeito à separação e consagração de obreiros e ao nosso testemunho. É muito importante que a gente possa guardar esses ensinos. No versículo 22 do capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. E a aplicação na minha vida? Como é que você e eu fazemos para aplicar isso na nossa vida? Pai do Senhor, Gisele, Deus te abençoe. A aplicação na minha vida, nós estamos fazendo o nosso devocional diário na primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Revisar como está o meu trabalho na obra e ver se eu estou agindo conforme ao ensino de hoje. Fazer um censo do rebanho e verificar a situação atual de cada um deles, realizando visitas, chamando-os para conversar, enfim. Tenta aplicar, trabalhe no aplicar o conhecimento. Veja o que Deus está falando para a tua vida hoje, através da sua palavra. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos e te bendicemos. Queremos te agradecer por esse ensino, papai, e te pedir, Espírito Santo, que nos ajudes a colocá-lo em prática, a trazê-lo na nossa vida, aplicá-lo na nossa vida. Em um nome de Jesus, hoje especificamente, falando do Senhor aos pastores, à liderança, que nós possamos ser aqueles que já assumimos o chamado, que já estamos exercendo, que possamos ser polidos pela tua palavra, aperfeiçoados, que possamos ser fortalecidos e redirecionados. Eu te peço em nome de Jesus, por aqueles que ainda não assumiram, Senhor, o seu chamado, esse lugar de liderança, que eles possam ser forjados na tua palavra, Senhor, para ser excelentes líderes, meu Pai, no momento em que se levantarem e assumirem o seu chamado. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, dirige as nossas vidas e nos ajuda, por cima de tudo, a colocar em prática a tua palavra. Nós hoje, Senhor, conhecemos mais um pouquinho da tua vontade para a nossa vida e de como exercer o nosso chamado. Te louvamos, te exaltamos e te bendicemos por cada cuidado que o Senhor tem tido conosco, papai, pela forma que o Senhor nos conduz, nos dirige, nos cuida, às vezes, tantas vezes de nós mesmos, papai. Senhor, seja o nosso guarda sempre, seja o nosso guia sempre, em cada dia. Papai, não permitas, meu Deus, que nós venhamos soltar a tua mão. Segura forte na nossa mão, papai, e que nós possamos te exaltar e te bendizer em tudo que fazemos, em tudo que somos, na forma de vestir, na forma de falar, nas nossas atitudes e no nosso posicionamento. Não permitas que continuemos adiando coisas que o Senhor já nos ordenou realizar. Nós lançamos fora, em um nome de Jesus, toda a preguiça, papai, toda a falta de merecimento. Meu Deus, toda a falta de foco, todo o foco errado, em nome de Jesus, redireciona nosso olhar para ti, que possamos nos focar em ti, Jesus. Sacode, papai, a nossa vida, se for necessário, mas nos ajuda a levantar, papai, a marchar na tua presença, a entender os teus propósitos, a assumir o nosso chamado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te pedir agora para você deixar no privado, porque na hora que eu sair da transmissão vai deletar todos os comentários. Lembrando que nós fazemos esse devocional ao vivo pelo Instagram, mas depois fica gravado no YouTube. Amém? E eu gravo ele também em espanhol. Então, eu queria te compartilhar algo que o Senhor mostrou hoje para mim no meu devocional, tá? Lembrando que hoje a gente faz... Como assim, pastor? No teu devocional, você não está fazendo agora? Não. A gente está fazendo a prática, durante um tempo nós vamos fazer, não sei, até Deus mandar, tá? Nós vamos fazer esse devocional ao vivo, mas depois nós vamos... A ideia é que você seja animado e entenda como fazer a sós, como você fazer
a sós com o Senhor, tá bom? Eita, a luz já está caindo a luz aqui. Então, a ideia é que você possa entender como fazer a sós. Então, eu faço a sós mais cedo. E hoje eu estava na minha oração e Deus falava ao respeito da gente colocar em prática algumas coisas que a gente tem deixado de colocar em prática. Por exemplo, a gente ordenar as nossas orações, a gente apresentar diante de Deus com responsabilidade e com constância os nossos pedidos. Pai do Senhor Anderson, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tanto tempo, meu Deus. Estamos no nosso devocional diário, amém? E a ideia é que você possa colocar hoje, escreve ali no teu caderno de devocional e manda para mim no privado que eu vou estar agregando no meu caderno de oração. Eu quero pedir para você refletir ao respeito de que mais necessário agora, o mais urgente para você, o mais indispensável, que você precisa mudar, o que você precisa alcançar ainda esse ano. Nós vamos estar orando por isso juntos, tá bom? Vamos ativar o poder da oração em acordo. Sabe aquela palavra que se dois ou mais se colocarem de acordo debaixo do céu? Sabe aquela passagem? A gente vai ativar o céu em nosso favor. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Eu te animo já a você estar deixando registrado. A gente vai orar agora, né, para fechar, e a gente vai escrever. Deixa você no teu caderno e manda para mim no privado para que eu possa trazer para o meu caderno de oração. Você vai colocar, hoje, vai colocar um só pedido, tá? Nós vamos fechar a semana. Hoje e amanhã a gente vai reforçar esse pedido. Mas hoje, o primeiro que vem na tua cabeça, não, cara, eu não posso fechar o ano sem resolver isso aqui. Não, eu não posso fechar o ano sem alcançar isso aqui. Não, eu não posso fechar um ano sem tirar isso aqui da minha vida. Certo? Então, coloque aí qual é o teu pedido emergencial, urgente, importante, determinante que você precisa alcançar ou resolver esse ano ainda. Nós temos o que resta de novembro e o mês de dezembro e nós vamos desafiar a nossa própria fé. Em nome de Jesus. Topa o desafio? Bora lá então viver o sobrenatural. Te louvamos, te agradecemos por esse desafio. Obrigado, papai, pela tua palavra, pela tua manifestação. Obrigado por essa rica oportunidade de estarmos ao vivo aqui, meu pai, compartilhando o nosso devocional diário. Obrigado por essas redes onde nós podemos nos conectar de tão longe, papai. Ó, Brasília presente, do Japão, o pessoal da Argentina. Obrigado, Pai, pela forma em que o Senhor nos conduz e nos conecta. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós realmente somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que está fazendo hoje e pelo que ainda fará. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E nós agradecemos, meu Senhor, os teus propósitos na nossa vida. Assumimos nosso lugar e nos curvamos diante de ti, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito bem aí, tô gostando de ver, viu? Tô gostando de ver, Gazinha. Deus abençoe. Anota ali, deixa um comentário para mim. A gente se vê amanhã no nosso devocional.